Boa noite, irmãos e irmãs. Fomos designados essa semana para passar o Vem e Segue-me, terceiro Nef, capítulo 12 ao capítulo 16. Assim como os discípulos de Jesus no Monte da Galileia viviam a lei de Moisés, os nefitas também eles viviam a lei de Moisés em preparação para receber a visita de Jesus Cristo e o cumprimento da lei nele. Então, durante esse período da aparição dele nas Américas, ele começou a ensinar aquele povo a respeito da lei e de uma lei nova que ele havia trago. Né? Ele havia cumprido a lei de Moisés, todas as coisas haviam sido cumpridas nele. Então, ele trouxe uma lei mais refinada, uma lei mais que exigia um pouco mais de nós santos dos últimos dias. Capítulo 12, versículo 1 e 2, Melissa. E aconteceu que após ter dito essas palavras a Nefe e aqueles que tinham sido chamados, ora, eram 12 os que haviam sido chamados, e haviam recebido poder e autoridade para batizar. Eis que Jesus estendeu a mão à multidão e clamou, dizendo-lhes, bem-aventurados sois vós, que derdes ouvidos às palavras destes 12 que escolhi dentre vós, e para exercer o mistério junto a vós, e vos ser servos. E a eles dei poder para batizar-vos com água. E após haverdes sido batizados com água, eis que vos batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Portanto, bem-aventurados sois os que creem em mim, e fordes batizados depois de me haverdes visto e de saberdes que eu sou. E outros sim, mas bem-aventurados são os que acreditam em vossas palavras, porque testificareis que me vistes e sabeis quem eu sou. Sim, bem-aventurados são os que crerem em vossas palavras e humilharem-se profundamente e forem batizados, porque serão visitados com fogo e o Espírito Santo, e irão receber a remissão de vossos pecados. Muito obrigado, Melissa. E depois de chamar os 12 apóstolos nas Américas e dar poder a eles para batizar, ele também disse que seriam bem-aventurados todas aquelas pessoas que acreditassem nas palavras desses apóstolos que ele havia chamado também às Américas. E interessante que depois disso ele começou a citar as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Aquelas aventuranças que nós conhecemos do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de retidão, porque eles serão cheios do Espírito Santo, e ele continua, né, com as bem-aventuranças. E no versículo 48 desse mesmo capítulo 12, ele faz um pedido, um convite, para que todos nós pudéssemos ser perfeitos. Pode ler para nós, Arthur? Portanto, quisera que fosseis perfeitos, assim como eu, ou como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Interessante que nesse versículo ele já havia ressuscitado. Então, lá no Novo Testamento, ele havia dito isso, que nós deveríamos ser perfeitos como o Pai é perfeito. E nesse momento ele também citou o nome dele. Sede vós, quisera que vós fosseis perfeitos como eu e o Pai é perfeito. Então, no Guia de Estudo das Escrituras, ele cita o que é ser perfeito. E ser perfeito é ser uma pessoa completa, ou isenta, ou livre de qualquer pecado. E ele nos convidou a ser pessoas perfeitas. Então, isso não é fácil, porém é um pedido dele, é um convite dele. E é possível. E durante os outros capítulos nós vamos aprender algumas formas pelas quais nós podemos nos tornar perfeitos, né, no nosso cotidiano. Então agora o capítulo 13. Capítulo 13 de terceiro Nef, ele nos dá vários conselhos. E eu pude ressaltar aqui alguns deles. O primeiro fala sobre esmolas. Então agrada ao Senhor que nós possamos ser caridosos com o nosso próximo, que nós, quando for necessário, que nós possamos ofertar esmolas. Porém, aquilo que a nossa mão direita fizer, a esquerda ela não precisa ficar sabendo. Então, nas redes sociais, nós vemos alguns casos de pessoas que ajudam o próximo,
porém o que elas querem é o galardão do homem, né? Elas querem uma promoção pessoal, ao invés de estar querendo o bem do seu próximo com aquela ajuda. Então o Senhor, ele não se agrada disso, quando a gente faz uma ajuda e a gente fica dizendo, eu ajudei fulano, ajudei ciclano, ou fica exibindo através de fotos ou vídeos. Outra coisa também que o Senhor ele espera de nós é que nós possamos orar em secreto, porque o Senhor que vem em secreto, ele vai nos recompensar publicamente. Então, o Senhor, é aquilo que a igreja realmente nos ensina, né? Que nossas orações elas possam ser em secretos, que nós possamos evitar banhos de repetições. Outra coisa interessante também, no versículo 17, fala sobre o jejum. Então, o Senhor ele espera que quando nós estejamos jejuando, que nós possamos estar bem. Nós não ficamos aparentando como pessoas que estão passando fome ou morrendo de sede, mas que nós possamos estar com uma boa aparência, com o rosto lavado e que nós deixamos esse nosso jejum em secreto com o Senhor. No 24 fala sobre servir a 2 senhores. Então, infelizmente hoje nós podemos observar muito isso, né? Pessoas que dizem que servem a Deus, porém essa pessoa ela tem 2 senhores. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque se nós servimos a 2 senhores, nós iremos agradar a um e desagradar ao outro. Então, o único Senhor da nossa vida precisa ser o Senhor Jesus Cristo. No 33, fala sobre buscar o reino de Deus. E isso é uma coisa muito importante, né? É o que nós almejamos, estar buscando o reino de Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós nos dedicamos ao Senhor, as outras coisas Ele nos acrescenta. E isso é o que nós mais desejamos. No 23 também fala sobre os olhos maus. Então, tudo começa com os nossos olhos. Então, se você olha para uma coisa, se você cobiça, se você deseja, ou se você inveja, isso entra dentro de você e mais tarde você vai estar praticando aquilo que é mal. E fala também sobre juntar os tesouros no céu. E que muitas pessoas elas preferem os tesouros da terra, né? Porque ali elas estão com o coração dela nessas coisas. E eu fiquei pensando aqui, como que nós podemos juntar tesouros no céu? O que seria esse tesouro nos céus? Então, para mim, os tesouros no céu seria os nossos laços familiares, as amizades que nós fazemos, o conhecimento que nós adquirimos aqui na terra, tanto do evangelho quanto secular, coisas que nos ajudam a fazer boas escolhas, os convênios e as ordenanças, é o nosso tesouro no céu, e as boas obras e a caridade. Então, quando nós fazemos essas coisas, nós nos preparamos para voltar à presença do Pai Celestial e nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar. Muito bem. No capítulo 14, ele continua, né, os ensinamentos para o povo nefita e ensinando para eles a maneira certa deles se tornarem verdadeiros discípulos. Arthur. Então aconteceu que, após ter dito estas palavras, Jesus de novo se voltou para a multidão e, tornando-se a abrir a boca, disse-lhes: em verdade vos digo, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medirdes vos hão de medir a vós. E porque reparas no argueiro do que está no olho do teu irmão, mas não atentas para a trave que está no teu olho? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que tens uma trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Interessante que precisamos estar vivendo os mandamentos, nos esforçando para ser obedientes, para poder estar alertando também nossos irmãos. Ele nos chama de hipócritas se estivermos fazendo isso de forma diferente. Então precisamos estar nos esforçando e obedecendo os mandamentos. Do versículo 12 ao 14, ele nos dá uma regra de ouro. Arthur. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela.
porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos ferozes. No capítulo 14, continuando a leitura que o Arthur fez no versículo 15, nós precisamos nos acautelar contra os falsos profetas. E mais adiante ele cita que nós podemos conhecer a árvore pelos frutos. Né? Se uma árvore então não produz bons frutos, ela será cortada e lançada ao fogo. Então nós precisamos nos acautelar contra isso. Hoje em dia, muitos membros da igreja estão sendo enganados em relação às doutrinas, aos ensinamentos de Cristo. Precisamos estar atentos ao que os profetas e as escrituras nos ensinam, para que nós não possamos cair nessa mesma artimanha. No capítulo 15, Jesus Cristo ele fala a respeito da lei de Moisés. No versículo 4 ele diz assim: e eis que vos digo que a lei dada a Moisés foi cumprida. Eis que eu sou aquele que deu a lei, e eu sou aquele que fez convênio com o meu povo, Israel. Portanto, a lei se cumpriu em mim. Portanto, eu vim para cumprir a lei. Consequentemente, ela tem um fim. Então, a lei de Moisés era uma lei preparatória para a chegada de Cristo. E quando ele chegou, ele deu cumprimento a essa lei de Moisés e deu novos mandamentos. E no versículo 21 até o 24, eu vou resumir. Ele diz que aquele povo, o povo nefita, eles eram aquelas ovelhas pelas quais ele havia citado lá em Jerusalém, que havia outras ovelhas que não estavam naquele aprisco e que convinha ele congregar com elas. Então ele esteve nas Américas, ele visitou esse povo e ele deu as mesmas ordenanças, chamou também 12 apóstolos e deu autoridade para que esses apóstolos organizassem a igreja e conduzisse o povo do convênio. No último capítulo, que é o capítulo 16, ele diz que existiam também muitas outras ovelhas que não haviam ouvido a voz dele ou que não receberiam a presença dele pessoalmente, mas que no último dia todas as pessoas receberiam o evangelho. E é muito interessante que hoje, por meio da tecnologia, podemos ajudar cada povo, cada nação, em todas as línguas, a ouvir sobre o evangelho de Jesus Cristo, por meio das redes sociais, por meio de muitas outras ferramentas que nós temos. Então, que nós, como membros, possamos compartilhar sociais e fazer com que os filhos do Pai Celestial em todos os lugares fiquem sabendo a respeito da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. E esse é o resumo do Vem e Segue-me dessa semana que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.